Podemos hoje dizer junto: somos filhos da misericórdia. Aleluia, aleluia, aleluia. Afirmarmos que somos filhos desse Deus misericordioso, precisamos refletir todos os dias se estamos vivendo o carnal ou estamos vivendo o espiritual. Qual que está prevalecendo? Qual que está predominando na minha vida? E olhe bem o que nós vamos ler esse pedacinho do texto de Romanos, capítulo 8, versículo de 5 a 6, que diz assim: porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do espírito é a vida e a paz. Vivemos numa constante batalha em nosso interior. Uma luta entre o bem e o mal, onde o lado material carnal procura vencer o espiritual, com a realização de ações nem sempre recomendáveis, saudáveis e até mesmo morais. Os desejos compulsivos por dinheiro, sexo, drogas, bebidas, por exemplo, são fatores comuns que levam o homem a enveredar pelos caminhos tortos, nebulosos e dar um difícil retorno. Normalmente provocam sequelas, danos físicos, psicológicos, espirituais profundos. O apóstolo Paulo ensinou: os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Controlar a vontade do corpo, portanto, é um grande desafio e também um dos grandes objetivos da vida: superar as fraquezas, dominar os impulsos, os desejos, os apetites que vão desde o consumo de alimentos em excesso a relacionamentos íntimos que provocam a consequência desastrosa, como o rompimento de uma relação conjugal provocada pela facilidade de se obter sexo em qualquer ambiente, inclusive em locais de trabalho, até dentro do próprio lar, dando vazão aos mais absurdos relacionamentos. Na luta entre o bem e o mal, muitas vezes entramos em conflito interno intenso. Normalmente ocorre quando estamos para tomar uma decisão delicada, como, por exemplo, de ir a um determinado lugar onde sabemos em nosso íntimo que não deveríamos ir devido a problemas sérios que poderiam acontecer por lá. Enquanto isso, um outro lado, o interior do próprio indivíduo diz que não é nada disso, que a decisão pelo sim seria ótima, pois não faria sentir bem e seria muito legal. Todos nós precisamos lutar todos os dias nessa luta entre a carne, os desejos carnais, ceder à vontade da carne. O espírito enfraquece. São simples as coisas que fazem nos afastarmos. Identificar os nossos pontos fracos e vencê-los não é uma tarefa fácil. Mas se temos Deus dentro de nós, se temos essa certeza que precisamos buscar as coisas espirituais, essa batalha é traçada em nossas vidas e só vamos conquistar quando tomarmos uma postura, uma intimidade com o Senhor. Quando nos colocarmos que nós não conseguimos fazer nada sozinho e lutarmos sem desistir. E algo que nós precisamos colocar no nosso coração:
nós precisamos ser perseverantes, perseverar, sermos determinados para não cairmos nas coisas carnais e sim buscar as coisas espiritual. E é bem claro quando a palavra afirma para mim e para você: as coisas carnais nos levam à morte e as coisas espiritual nos levam à vida. E essa escolha está em nossas mãos. Somos nós que precisamos lutar, somos nós que precisamos alimentar o que é mais essencial na nossa vida, se são os desejos carnais ou se são os desejos espirituais. E somente as nossas decisões é que poderão tomar consciência e mudarmos de vida. Que nós possamos pedir a força do Espírito Santo, que nós possamos nos revestir dessa graça e buscarmos todos os dias a vida espiritual e assim um dia poder contemplar a face daquele que tanto nos ama, esse Jesus, esse misericordioso, esse Deus de infinita misericórdia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Somos filhos da misericórdia. Alegrai o nosso coração. Aleluia, aleluia, aleluia.